Brasil cria quase 150 mil vagas de trabalho com carteira assinada em maio. E você vai ver também. Moraes vai julgar ação contra a derrubada do IOF pelo Congresso. Câmeras gravam perseguição policial de cinema. Fugitivo saiu de Santa Catarina e só parou no Paraná. Traslado de corpo de brasileira que morreu em vulcão da Indonésia começa amanhã. E ainda, tudo sobre o jogo entre o Fluminense e a Inter de Milão pela Copa do Mundo de Clubes. A partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, segundo dados do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o Brasil registrou quase 150 mil novos empregos no último mês de maio, uma alta de 6,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. O mercado de trabalho no Brasil recebeu um impulso significativo no último mês de maio. O Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados divulgou que foram criados 148.992 novos empregos de carteira assinada somente neste período, registrando uma alta de 6,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. O número é resultado de 2,25 milhões de contratações e 2,10 milhões de demissões. O dado do CAGED também apontou que todos os 5 principais setores econômicos apresentaram crescimento em maio, com o setor de serviços puxando saldo positivo com folga, tendo aberto 70.139 postos de trabalho formais. Em seguida, aparecem os setores de comércio, indústria, agropecuária e, por último, mas também com saldo positivo, o setor de construção, com 16.678 empregos registrados. Entre os 26 estados e o Distrito Federal, 26 registraram saldos positivos na geração de empregos em maio, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os estados com os maiores saldos. O Rio Grande do Sul foi o único estado a registrar saldo negativo, com a perda de 115 postos de trabalho. O CNPJ terá um novo formato. Além dos números tradicionais também serão inclusas letras. A mudança entra em vigor em julho de 2026. A Receita Federal anunciou que o CNPJ receberá um novo formato. Além de números, a identificação das empresas também incluirá letras. A mudança faz parte do processo de modernização do Sistema Tributário Nacional. A intenção é aumentar a quantidade de combinações possíveis e evitar o esgotamento do formato atual, que já conta com mais de 60 milhões de empresas registradas. A estrutura de 14 caracteres será mantida, mas passará a permitir a inclusão de letras entre os dígitos. O novo modelo será implementado a partir de julho de 2026 e somente para novas inscrições, ou seja, empresas já existentes manterão o CNPJ atual, sem a necessidade de substituição. A mudança prepara o caminho para a implementação de 2 novos tributos: a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que tem como objetivo unificar e simplificar diversos impostos atualmente em vigor. Por conta disso, será necessário contar com um sistema mais moderno e integrado. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, definiu que o ministro Alexandre de Moraes vai ser o novo relator da ação do partido PSOL contra a derrubada do IOF pelo Congresso. O ministro já avalia outra ação com o mesmo tema, também do PL. O ministro Alexandre de Moraes será relator da ação proposta pelo PSOL contra a derrubada do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
A definição foi realizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já que Moraes analisa outra ação do PL com o mesmo tema. A revisão da relatoria só aconteceu após o ministro Gilmar Mendes, que foi sorteado como relator da ação da legenda, mostrar possíveis conexões entre o pedido do partido PSOL, que é contra a votação da Câmara, e a outra ação do Partido Liberal, que questionava no Supremo as mudanças feitas pelo governo no IOF. O partido do PSOL protocolou no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Congresso Nacional, como forma de medida cautelar para que o projeto legislativo que previu a derrubada dos atos presidenciais sobre o aumento do imposto seja suspenso. O partido ainda afirmou que o Congresso extrapolou a competência constitucional legítima do chefe do Poder Executivo e violou o princípio da separação dos poderes ao interromper o decreto legislativo para derrubar as novas regras do IOF. E câmeras de segurança registraram uma perseguição policial digna de um filme, após um motorista não obedecer uma ordem de parada em um bloqueio. Esse caso aconteceu entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. E quem vai trazer os detalhes agora, as informações, é a Michele Veiga. E pareceu até filme de ação, isso mesmo, aqueles que a gente vê perseguição policial nas rodovias. Foi o que aconteceu aqui entre Santa Catarina e Paraná no começo do mês, mas as imagens foram liberadas só agora pela Polícia Rodoviária Federal. Tudo começou quando um veículo foi roubado na cidade de Tijucas, na região norte do estado de Santa Catarina. Depois foi acionado, foi feita a confecção ali do boletim, do registro que esse carro havia sido roubado, e na cidade de Guaruva, a polícia determinou a parada desse veículo, pois o avistou na BR-101. Mas nada de parar, acelerou e foi em direção à região do Paraná e seguiu em frente. A polícia abriu perseguição pela rodovia. O que também chamou a atenção é que nem ponto de pedágio, que nada, queria mais é fugir esses meliantes aí, acabaram até quebrando uma cancela de um dos pedágios da BR-101. Eles conseguiram pará-los só no estado do Paraná e aonde foram apreendidos, e o carro foi levado para a cidade de São José dos Pinhais, no estado paranaense. Até agora, a Polícia Rodoviária Federal não divulgou o porquê da perseguição, a não ser a questão do roubo do veículo em Itapema, em Santa Catarina, mas as cenas chamaram muita atenção, tanto na BR-101 como na 376 e, claro, nessas imagens que a gente acompanhou, também divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. E a gente fica observando, e chama bastante atenção. O caso ainda segue em investigação. E veja a seguir, corpo de brasileira que morreu em vulcão parte da Indonésia amanhã. E ainda, Fluminense vence Inter de Milão e se classifica na Copa do Mundo de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a companhia aérea que será responsável pelo traslado do corpo da brasileira Juliana Marins, ela que morreu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, anunciou que o processo começará amanhã. Em nota oficial, a empresa disse que o corpo será transportado da Indonésia para Dubai e depois seguirá para o Rio de Janeiro. A expectativa é que o voo chegue na próxima terça-feira aqui no Brasil. E na mesma nota, a companhia afirmou que todo o trabalho está sendo feito em conjunto com as autoridades do Brasil e da Indonésia, justamente para agilizar o transporte, mas que restrições operacionais impediram que a operação começasse antes. Olha, e ainda sobre esse assunto, a vaquinha que arrecadava fundos para ajudar o alpinista voluntário no resgate da Juliana foi cancelada. O motivo foi a taxa que o site cobrava para hospedar as doações.
Foi cancelada neste domingo a vaquinha criada para o alpinista indonésio Agam, que se voluntariou no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins no Monte Rinjani. A mobilização online chegou a arrecadar mais de R$522 mil, mas foi interrompida após críticas da parte dos doadores à taxa administrativa cobrada pela plataforma. Em comunicado divulgado nas redes sociais, os organizadores da campanha explicaram que a decisão pelo cancelamento foi motivada pelo número expressivo de questionamentos em relação à cobrança de uma taxa de 20%. Segundo a nota, o percentual corresponde ao modelo de operação da empresa responsável pela vaquinha, que vai além da hospedagem da arrecadação, incluindo custos operacionais, atendimento e gerenciamento do processo. Diante da repercussão, os responsáveis informaram que todas as doações serão devolvidas automaticamente a partir desta segunda-feira, diretamente pelos meios originais de pagamento utilizados pelos doadores. O alpinista Agam ganhou reconhecimento após se voluntariar para descer uma das áreas mais íngremes do Monte Rinjani, onde Juliana Marins sofreu uma queda fatal durante uma trilha. Ele permaneceu ao lado do corpo durante toda a madrugada em uma encosta instável, impedindo que o corpo escorregasse ainda mais e colaborando diretamente com a operação de resgate. O gesto de coragem e solidariedade emocionou brasileiros que passaram a mobilizar doações em agradecimento à atuação do alpinista. Mesmo com o encerramento da campanha virtual, muitos internautas continuaram manifestando apoio ao indonésio nas redes sociais. Agora a gente muda de assunto para falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, vamos falar, né, claro, do assunto do momento, a Copa do Mundo de Clubes e do Botafogo. Botafogo fez uma boa campanha, mas foi eliminado pelo Palmeiras no jogo que aconteceu no sábado. E o treinador, o Renato Paiva, acabou sendo demitido do clube, Caio. Exatamente, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, ser eliminado por um rival nacional no principal campeonato de clubes do mundo e ainda jogando muito abaixo do esperado foi a gota d'água aí para o Textor decidir demitir Renato Paiva do Botafogo. Vamos conferir. Após sair derrotado pelo rival brasileiro em um dos jogos mais importantes da história do Botafogo, o treinador Renato Paiva não suportou o peso da eliminação no Mundial de Clubes e foi demitido. A diretoria do Fogão anunciou a demissão do português na madrugada desta segunda-feira. Imediatamente já começou a busca por um novo comandante. Renato Paiva assumiu o Botafogo no dia 27 de fevereiro desse ano e nos 4 meses que dirigiu o clube, somou 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, no total de 23 jogos. No último sábado, o Botafogo encarou o Palmeiras pela oitavas de final do Mundial de Clubes e foi derrotado por 1-0, em um jogo que pouco agrediu o adversário, deixando claro que a proposta do treinador era jogar no contra-ataque. A postura tímida do time em um jogo tão grande, ainda mais sendo um clássico nacional, irritou bastante a John Textor, proprietário do Botafogo. O empresário americano, inclusive, deixou recentemente o comando do Lyon, equipe francesa que ele também liderava, com o discurso de que vai voltar toda a atenção para o clube carioca. Agora o Botafogo volta a campo somente no dia 15 de julho contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Caio, do outro lado desse confronto, né? O Palmeiras, que já está classificado, venceu o Botafogo e agora está nas quartas de final do Mundial, vai enfrentar o Chelsea de olho em um prêmio milionário, né? Quem vai ganhar? Como é que é essa história? Explica pra gente, Caio. Pois é, Kleber, muita grana em jogo, viu? Bom, na sexta-feira o Verdão vai decidir com o time inglês uma vaga para semifinal, mas olha, esse jogo tá valendo pro vencedor mais de 115 milhões de reais. Palmeiras de Abel Ferreira segue chamando a atenção de todo mundo com o ótimo nível de futebol que tem apresentado no Mundial de Clubes. O Verdão vai ter pela frente o Chelsea, um adversário muito bem conhecido. Isso porque em 2022 as duas equipes se enfrentaram na final do Mundial daquele ano, com o título sendo conquistado pelos ingleses, no placar de 2-1. Para o Palmeiras e principalmente para os seus torcedores, o jogo desta sexta-feira vai soar como uma grande revanche. Já para a diretoria, além da importância de mostrar a força do time contra um grande clube europeu, a classificação para a próxima fase também é sinônimo de dinheiro. Isso porque se a vaga para a semifinal for confirmada,
O Palmeiras vai garantir mais 21 milhões de dólares, cerca de 117 milhões de reais, só por vencer o Chelsea e chegar à próxima fase. Até o momento, o Verdão já embolsou mais de 219 milhões de reais, valor este que representa 81% do montante gasto nas duas contratações mais caras da equipe na história, Paulinho e Vitor Roque, que juntos custaram 269 milhões de reais. O Chelsea, por outro lado, quer chegar para o duelo ainda mais forte. Para isso, já encaminhou a contratação do atacante brasileiro João Pedro, craque que atuou na última temporada na equipe do Brighton, também da Inglaterra. A ideia dos Blues agora é correr para contar com o jogador já para a partida contra o Verdão. Esse jogaço está marcado para a próxima sexta-feira, às 22 horas no horário de Brasília. E ainda falando da Copa do Mundo de Clubes, né, Caio? Hoje teve mais um brasileiro jogando e, aliás, com um bom resultado no final. Conta pra gente. É isso aí, Kleber. Bom, o Fluminense foi o último brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e enfrentou um time forte da Inter de Milão, conseguindo aí a classificação. Bom, a partida começou e o Flu abriu o placar logo cedo. Aos 3 minutos, depois de um cruzamento do Arias, a bola sobrou na pequena área e o Germancano estava lá para abrir o placar de cabeça para o Fluminense. Aí, após isso, a Inter começou a controlar o jogo e trouxe perigo para o gol do Fábio. Os italianos, de fato, tiveram mais a posse da bola na partida, mas não conseguiram transformar isso em gols. Já o Fluminense, por outro lado, conseguiu jogar no contra-ataque e o Sommer, o goleirão da Inter, precisou trabalhar. Na segunda etapa, o Flu continuou jogando no contra-ataque e obrigou o Sommer a trabalhar novamente. Bom, diferente do primeiro tempo, a Inter conseguiu ter mais volume ofensivo, mas esbarrou no experiente goleiro Fábio, que fez uma atuação de gala. Já nos acréscimos da partida veio o golpe final aí do tricolor carioca. Hércules, que entrou no segundo tempo, fez o segundo gol do Fluminense e aí definiu a classificação para as quartas de final. Bom, agora o tricolor aguarda a definição do seu adversário entre Manchester City e Al Hilal, que vão jogar hoje às 22 horas, Kleber. Legal, é uma ótima notícia a classificação do Fluminense. Muito obrigado pelas informações de hoje, Caio. Valeu, Kleber. Até mais. Até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.